Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Zé Eduardo do Footstats. Estamos começando o 5º vídeo do Apostas Footstats, sendo que os 4 primeiros nós temos um acerto acumulado de 81%. Aqui na minha frente temos Gustavo Fogaça, o famoso intrépido Gufo, que está morando em São Paulo, agora está fazendo barulho aqui nos bairros aqui da região da Vila Madalena, já está ficando uma carinha conhecida aqui em São Paulo. Não ri não, aqui em São Paulo. Antes do Gufo falar, nós falaremos de 3 jogos. Os 3 jogos que a gente sempre fala hoje serão Liverpool e Norwich, Atlético de Bilbao e Real Sociedad. E finalmente vamos falar de um jogo brasileiro que o Gufo, que aqui quem manda é ele. Ele escolheu Fortaleza e Bahia. Gufo, tudo bem? Hoje é sexta-feira, como é que você está? Fala, Zé. Sextou, né? Sextou geral. Eu tô feliz demais porque a gente... Você tá com a voz rouca. Ontem você... Não. Tô aproveitou. ótimo. Não, tá, tudo bem, então tá bom. Desculpa, continua. Eu tô só esperando o seu convite aí pra gente dominar a noite paulistana. Né? Você que é o rei da noite paulistana. Eu não faço nada, cara. Eu sou casado, I'm dead, man. Ô Zé, eu tô feliz pra caramba porque, cara, a gente tá adotando um método muito legal que pro pessoal que é apostador assim mais recreativo tá conseguindo entender um jeito de você analisar com os nossos números, pegar os números que são gratuitos do Footstats lá no site, é só o cara entrar lá no footstats.com.br, pega esses números, entende um pouco das informações, conhecimento dos jogos, e o cara, 81% de acerto. É bom, né? É bom, cara. Tô feliz, de cara. respeito, eu também tô. Tô feliz. E vou te falar, o último jogo, antes da gente começar, primeiro isso aqui é um bate-papo, tá, galera? A gente tem observado os comentários nos vídeos, isso é super legal, porque sempre direciona a gente, né? Isso é muito bom. Mas a gente, de fato, tem aqui o intuito de bater um papo também. E a gente vai colocar hoje, quando a gente terminar as entradas, e de novo vai ter bate-papo, então a gente vai colocar ali uma telinha para ajudar vocês a não se perderem. Olha, desse jogo, no final de contas, os caras estão fazendo essas entradas. E no jogo passado, na semana passada, de 7, a gente acertou 5. E eu acho que a gente mandou... Bom, quem quebrou nossas pernas foi o Barcelona. Barcelona, putz. Do teu Barcelona. Meu Barcelona. E, assim, começou jogando bem, depois o espanhol ressurgiu das cinzas, parecia que ia ganhar e no último minuto de jogo ele fez empatar, que também nos quebrou as pernas, mas acertamos no over, no né? over. É verdade. Mas acho que a mais difícil, que na verdade foi a maior odd que a gente estava concorrendo, a gente ganhou, que foi Napoli e Inter, né, cara? Sim, isso. A gente foi pela primeira vez no empate. Acertamos tudo aí. Aí a gente acertou tudo. Foi under 1,5 e empate, não foi isso? Isso. Under 2,5 e empate. Isso. E o jogo do Stuttgart com... Também acertamos tudo, porque a gente mandou uma cacetada de gols, vendo que o Stuttgart, além de não fazer, toma muito gol e é o pior desarme da Bundesliga. Da Bundesliga. E, bom, mandamos muito bem. Over 3,5 também foi a primeira vez que a gente fez um over tão alto, né, cara? Sim, é verdade. Cara, hoje eu vou ter um pouco aqui no jogo do espanhol. Eu vou propor para você empate de novo, mas tudo ao seu tempo. Eu vou ir com você nessa também. Você vai? Eu vou, porque esse clássico ele tá muito parelho em tudo. Clássico? Agora parem as máquinas. Clássico? Clássico da onde, meu irmão? Atlético Bilbao e Real Sociedad? É um derby, é o clássico Vasco. É o derby Vasco. Vasco da Gama ou Basco? E você fala com V porque você é espanhol? Pois é, aí que está a situação. Em espanhol é Vasco com V, em português é Basco com B. Tá. É o País Basco, que é esse estado, essa região. Sim. Na Espanha, na verdade, é uma região que pega um pouco da Espanha e um pouco da França. Sim. Originalmente. Uhum. Mas que... É bem naquela dobrinha. Cara, é o idioma mais difícil do planeta. Sério? Porque ele não tem origem em outros idiomas, como a maioria dos idiomas. Entendi. Ele é único, ele é local. Ele não vem do visigodo, do ostrogodo, do germânico. Não, ele é uma de língua, lá. É uma língua do P mesmo. Se o cara quiser, é um código. Ali, é impossível de entender, Zé. É impossível de falar. Mesmo, é muito complicado. Eu tentei dar uma estudada assim, mas não tem como. Porque você não consegue puxar da onde associar palavras, entendeu? Claro. Óbvio, eu estava te enchendo o saco no começo, falando que eu sei da história e eu sei que os dois são bascos. Agora, Vasco, essa do Vasco eu não sabia. Mas eu sei que tem uma história muito grande, brinquei do clássico. Você vai contar pra gente aí. Vamos entrar já no papo da parte futebolística desses caras e depois a gente dá uma pincelada aí no todo o contexto do clássico e seguimos com os outros Show jogos. De bola, cara.
Vamos embora. Então, o meu querido consagrado Júnior, bota aí para a galera a primeira telinha, aquela cards de pontos de posição na tabela. Olha só como eles estão parelhos. O Atlético de Bilbao é o 8º, com 34 pontos, e a Real Sociedad é o 6º, com 38. É interessante a gente saber que a Real Sociedad está disputando vaga de Champions, é o objetivo deles. E o Atlético de Bilbao, claro, quer atrapalhar essa busca de uma vaga na Champions, né? Vendo o gráfico índice Footstats, que a gente sempre usa como parâmetro para entender o desempenho dos times, nas últimas 5 rodadas a gente vai ver que também está muito parelho e num platô baixo. Tá? Olha lá, o Atlético de Bilbao, em casa, nos últimos 5 jogos, está com uma média de 17,8 pontos, é muito baixo. Aí você pega a Real Sociedad como visitante, uma média de 8,5, mas aí tem um pequeno detalhe, a Real Sociedad levou uma goleada do Betis, né, de 5-1, 5-0, não lembro exatamente, e aí caiu demais a média. Puxou, né? para baixo. Puxou para baixo ali. Menos então, 200. Menos 200. Aí você já... 199,5. Então, digamos que o Atlético é mais regular nesses valores que a gente está trazendo aqui, que é uma média baixa, e a Real Sociedad não é tão baixo assim, é que pintou essa goleada que levou a média para baixo. Mas se a gente equilibrar, é mais ou menos a mesma coisa. Então, são dois times que em desempenho e em performance estão muito parecidos. Ô, queridíssimo Gufo, o que você está falando, cara, faz todo sentido, concordo. Eu olhei a tabela, é isso mesmo, quer dizer, óbvio, né, a tabela está lá, mas eu dei uma olhada nos números, é impressionante como a similaridade dessas equipes. E não confiando no que eu estava vendo, nos meus olhos, eu fui com a lupa para entender um pouco o que aconteceu, porque a gente já está falando de meio campeonato, 24 partidas, né, um pouquinho mais. E eu fui com a lupa para ver, cara, não é possível que esses caras são tão iguais. Eu vou te dar e descobrir algumas coisas, tá? Mas eu vou te dar uns números gerais desses caras. Então a gente está falando de 2.160 minutos aproximadamente, né? Estou descontando os acréscimos. Sim. 2.160 minutos de bola rolando para cada um desses caras. É um jogo apertado na tabela, a diferença dos caras é ali de 4 pontos. O Real Sociedad tem 3 finalizações certas a mais que o Bilbao, cara. Em 24 partidas, o cara tem só 4 chutes acertos a mais que o outro. E 4 desarmes a mais que o Bilbao, cara. Nossa, é a mesma coisa. Quase. É a mesma coisa. O Bilbao tem um gol marcado a mais só. É muito parecido o desempenho. E ambos levaram 21 gols. Então, tá difícil de você tentar achar um negócio aqui que se destaca do outro, mas eu vou além. Ambos os times têm poucos gols marcados, estão abaixo de 2 gols, perdão, não gols marcados. Ambos os times, nas partidas que eles participam, fazendo e sofrendo, ambos estão abaixo de 2. Isso vai influenciar lá no nosso papo de over. Sim. Então, abaixo de 2 é pouco, tá? É pouco. É bem pouco. Entre gol feito e sofrido, sempre tem menos do que 2 gols na partida desses caras. E aí eu peguei e falei, cara, não é possível, é muito próximo. De novo, 24 jogos tem 3 finalizações de diferença certas, 4 desarmes de diferença, 4, é muito pouco, né? Aí eu fui olhar. A tabela do Real Sociedad, no final da partida, no final nesse desenho dos últimos 5 jogos, ele está muito mais eficiente. Eu falei para você que estavam acontecendo menos, já é pouco, né? 2 gols por partida. Sim. Então, fazendo esse estudo com a lupa, o começo do campeonato, o Atlético de Bilbao, ele tinha um volume muito pequeno produzido entre gols feitos e sofridos. Certo. E nos últimos 5 partidas o negócio desembestou. Lembre-se que eu falei, esses 2 times participando, gols saindo, fazendo, levando, tá acima, abaixo de 2, que abaixo é muito pouco. Sim. Nos últimos 5 jogos, explodiu para 2,5, que é bastante. Abaixo de 2 foi para 2,5, a diferença é gritante. Eles conseguiram 7 pontos apenas. Enquanto o Real Sociedad fez o inverso. Ele tinha uma volatilidade, vamos dizer, quantidade de gols que aconteceu muito mais no começo do campeonato, e agora eles estão. Tá ruim de jogar contra eles. Claro. Entendi. A quantidade de gols que eu falei que, de novo, eram 2, caiu para 1. Caiu pela metade. Eles ganham de 1-0 e empatam. Eles estão melhores agora na tabela. Estão produzindo mais pontos. Tanto que na mesma fotografia eles fizeram 9 pontos e o Atlético de Bilbao 7. Num time tão parelho com os números que a gente viu anteriormente, essa diferença não é pequena. Sim. A Real Sociedad... É a Real ou o Real Sociedad? A Real. A Real Sociedad está melhor nesse corte curto aí dos últimos 5 jogos. E você percebe? Eu fui atrás. Muito bom. Cara, era tudo muito igual. Sim.
Mas a Real Sociedad agora está mais... Estão em momentos diferentes. Exato, cara. Os números indicam que são mais ou menos parecidos, mas os momentos são diferentes. Exato. A média é quase que uma fotografia um do outro. Sim. O momento do Real Sociedad é melhor. Não, é por isso também que a análise que se faz futebolisticamente é que a Real Sociedad é um pouco melhor que o Bilbao, tá? Que eles têm essa possibilidade de até vencer esse clássico. Tem aí um dado muito interessante que o Marcelino Garcia Toral, que é o treinador do Atlético, ele nunca conseguiu vencer o derby. Ele já venceu o Real Madrid, já venceu o Barcelona, já venceu os outros times grandes da Espanha, mas não conseguiu vencer o derby ainda. Ele está com a Real Sociedad na garganta. A torcida cobra isso. Porque, claro, eles querem vencer. Eles perderam a final da Copa do Rei ano passado para a Real Sociedad. Então, a final da Copa do Rei foi entre esses dois. A Copa do Rei de 2020 foi decidida o ano passado, em 2021. Sim. E foi o derby. Cara, uma Copa do Rei numa região separatista, sim, vamos dizer assim. Sim. E a gente até vai falar um pouco mais sobre o contexto dos times. A torcida da Real Sociedad, aquilo que eu falei no programa passado, todos os times na Espanha que tem Real antes no nome são simpáticos à monarquia. Você explicou isso. A fundação do clube, a torcida é mais assim centralizada no país, e o Atlético de Bilbao representa o separatismo vasco, que é muito forte, né? Tem até um partido político, tem um grupo terrorista famoso que é a ETA. Que agora está meio apagado, mas é muito ligada a essa região de Guipúzcoa, onde está Bilbao. Eles renunciaram à violência um tempo atrás, né? Há bons anos, graças a Deus. E o Imanol Alguacil, que é o técnico da Real Sociedad, é um técnico muito estudioso, um cara que é da parte tática, aqueles caras mais, digamos assim, da prancheta. Então, o futebol que a Real Sociedad joga é um pouco mais vistoso, é um pouco mais eficiente, e tem tudo a ver com o que o Zé está falando agora sobre o momento. Talvez a Real Sociedad tenha melhores jogadores, tenha um momento melhor, mas é o clássico, então aí a gente não pode cravar que é muito favorito. Tanto que a gente vai ver as odds agora, elas são muito parelhas. E é o mesmo caso lá do jogo do Napoli e Inter. Sim. Ninguém sabia nada, estava tudo igual distribuído. Quando é assim, a casa também está perdida. Está perdida. Vamos dar uma olhadinha no mercado de gols? Antes, cara, só me fala uma coisa, você que viveu lá muito. Real Sociedad e Atlético de Bilbao. Qual a maior torcida? O Bilbao, Atlético. O Atlético de Bilbao é maior. Quem tem mais vitória na história? O Atlético de Bilbao também. No clássico tem mais vitória e tem mais títulos. Isso. E ali, pegando só na região, qual que é o tamanho? Eu sei que você já falou que é maior, mas é o quê? É 60-40? É 65-35? Qual a diferença desses? É que eles estão em cidades diferentes, né? A província, digamos... Deixa eu adivinhar. Bilbao, fica em Bilbao, Atlético. E a Real Sociedad fica em San Sebastián. Então, que dizem que é lindíssimo. Que é lindíssimo. As duas cidades são maravilhosas, né? Vale muito passeio ali e tal, mas é como se fosse assim, São Paulo e digamos, Limeira ou Campinas. Tá? São Paulo e Campinas. Essa é a diferença? Eu digo assim, em termos de... Porque São Paulo você pega lá, você tem o Corinthians, o Palmeiras, são times grandes que tem uma torcida grande numa cidade grande. Certo. A Real Sociedad é um time que não é tão grande numa cidade que não é tão grande, mas que rivaliza com o grande do estado, digamos assim. Entendi, tá bom. É como se Guarani ou Ponte Preta, ali nos anos 70, que foram muito fortes, né? E rivalizaram com os grandes de São Paulo, ganharam títulos importantes. Mas é um time, com certeza, que tem torcida, tem tradição, não é um time pequeno. Mas também não é um grande time. Agora, quando a gente fala rivalidade, os caras saem na porrada lá também? Isso é muito interessante, se a gente vai falar agora quando a gente entrar no contexto. É muito interessante essa rivalidade dos dois. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha no mercado de gols e nas odds sugeridas, Zé? Que a galera gosta disso aqui. Bota na tela, meu querido Júnior. Over 0,5 no HT, 65% de probabilidade, a nossa odd sugerida é 1,54. Over 1,5 aí no jogo inteiro, 77%, bem alta, probabilidade, a odd sugerida de 1,3. Over 2,5 já baixa um pouco, aquilo que o Zé estava falando, é muito difícil a gente ter 3 gols nesse jogo, né? 3 ou mais. 47%, a odd sugerida de 2,13. O over 3,5 então vai lá para o chão, 27% e a odd sugerida de 3,70. Ambos marcam aqui, eu achei muito interessante isso aqui, Zé. Ambos marcam BTTS, 54%, a odd sugerida 1,85. Então, provavelmente 1-1 seja o resultado que a gente goste mais. E aquele card famoso do quem sai na frente e quem vence o HT. Aqui, novamente, a gente vai ver como esses dois times estão
muito parelhos nos números. O Atlético de Bilbao abriu o placar em 55% dos jogos como mandante e a Real Sociedad abriu em 45% como visitante. Ou seja, a Real Sociedad não é um time que sai atrás jogando fora de casa. Ela gosta de abrir o placar também. É menos. Lembrando que esses caras quase não fazem gol, tá? Pois é. Tem uma média de 1 gol por jogo. Exato. E ambos tomam menos de 1 gol por jogo. Sim. É aquele, cara, os caras eles avançam na tabela assim de soquinho, entendeu? Sim. E fazem o gol e se preservam ali, né? Isso. E aí quem ganha o primeiro tempo, olha só como é interessante isso aqui, idêntico o valor. O Atlético ganhou 18% dos primeiros tempos como mandante e a Real Sociedad ganhou 18% dos primeiros tempos como visitante. Cara, eu acho que esses dois números são os mais baixos em 5 programas que a gente fez até agora. Acho, não tenho certeza. Não é verdade. O que prova que o primeiro tempo vai ser 0-0. Cara, exatamente. O que prova que não há a menor chance de sair um gol no primeiro tempo, não ser um pênalti, um VAR, alguma... Sim. Tem muita gente que trabalha só primeiro tempo, né, Zé? Então é interessante o pessoal saber isso aqui, que primeiro tempo, o golzinho aqui é muito difícil. Sim. E por último aqui, quando marcam e quando sofrem os gols. Tá? O Atlético marcou 53% dos gols no primeiro tempo, mas como é poucos gols que ele marca, então esse volume deve ser baixo. Já a Real Sociedad marcou 87% dos gols no segundo tempo como visitante. E o Atlético sofreu 67% dos gols no primeiro tempo como mandante e a Real Sociedad sofreu 57% dos gols no segundo tempo como visitante. Então o Atlético de Bilbao sofre 67% dos gols em casa no primeiro tempo. E o Real Sociedad marca 87% no segundo. Tá ruim esse jogo de analisar, hein? Sim. Eu prevejo, assim, só me focando nos números, um primeiro tempo 0-0 e 1-1 no segundo tempo. Né? Ou se mantém o 0-0 até o final, o que é muito provável também que aconteça. Entendi. Você quer falar já das entradas desses caras? Vamos fazer as entradas e aí depois a gente conta a historinha. Só para dar um detalhe sobre a escalação, que o pessoal também curte. Vamos lá. Na Real Sociedad, o Zubimendi e o Januzaj, que é a grande figura do time, estão fora. Né? Mas volta o capitão Zubeldia, que estava suspenso. No Atlético de Bilbao, o Martínez volta também depois de suspensão, mas Ander Capa e Oscar de Marcos são dúvidas pela Covid. Talvez eles joguem, talvez não joguem, não se sabe ainda. Esses são os detalhes de escalação importantes para o jogo, Zé. Tá. Cara, tem umas situações aqui para você desenrolar para nós aqui, Gufo. Manda. 1x2. Atlético de Bilbao 2,39. Tudo é alto, tá? Sim. 2,39. Empate 2,72. E Real Sociedad 3,31. Opa. Do que eu vi, de novo, a história, são times que não tomam gol, são times que marcam muito poucos gols, tem todos os números muito próximos, só que o início dos dois estão invertidos. Início de campeonato e agora estão invertidos. Sim. Então, o Real Sociedad ele está muito mais estável numa faixa baixíssima de acontecimentos do jogo. Está muito difícil de fazer gol nesses caras. E eles, a duras penas, estão fazendo um golzinho ou outro ali. Eles estão melhor nessa história recente do campeonato mais curta. De modo que esse 3,31, eu não sei se os caras lá da Sport Radar que geram os odds aqui, se eles estudaram que nem a gente, cara. Sim. Porque a gente já acertou. Seria mais baixo, na real, né? Exato. A gente já acertou no jogo, no clássico italiano, semana passada, que a gente foi na odd mais cara, que era empate. Aqui, eu não queria me parecer muito covarde. Talvez uma dupla possibilidade, mas eu não daria para o Bilbao a chance da vitória. Eu daria talvez dupla possibilidade. Sim. Entre Real Sociedad e empate, que faz tempo que a gente não faz também dupla possibilidade. Deixa eu ver quanto é que estão pagando a dupla possibilidade. Aqui. Aí o que eu trago de informação para essa sua indicação? Mande. A gente sempre fala do must win, né? Que é quem tem mais necessidade de vitória. Os dois times têm a necessidade da vitória por situações diferentes. A Real Sociedad quer entrar na briga pela vaga da Champions League, né, e vencer esse clássico botaria ela dentro da posição de vaga, mas o Atlético Bilbao quer impedir isso e quer também garantir a sua vaga de Europa League. Então, tem dois interesses diferentes? Tem. É clássico, tem aquele peso de não querer perder o clássico também, que já é um must-win
forte. Né? Só que a Real Sociedad tem talvez ausências no elenco mais importantes que o Bilbao. E por outro lado, aquilo que eu falei do treinador do Bilbao, que está com os caras aqui na garganta, nunca ganhou o derby e quer uma vitória. Né? Cara, repete para mim, por que você acha que o Real Sociedad está desfalcado? Tem o Januzaj, que é a grande figura do time, está ausente, não vai jogar. E esse cara grande figura que ele é goleiro, atacante? Não, ele é atacante. Ele é atacante. Ele é atacante. É um belga, armênio-belga que está fora por lesão. E o Atlético só tem duas dúvidas que não são dúvidas certas ainda por Covid, que é o Ander Capa e o Oscar de Marcos, mas vai com o time completo. Então, por um lado, uma das grandes figuras está fora, por outro lado, o time completo. Por um lado, um treinador que está num grande momento, um treinador pranchetista tático, por outro lado, um treinador mais tradicional, mas que está com o adversário na garganta e que quer ganhar. Né? E os dois times precisando da vitória por causa de tabela e de objetivos da temporada. É realmente um jogo muito difícil. Você falou assim pra gente, fora do ar o Zé falou assim, você pegou um jogo super difícil, e é um jogo difícil. E por que a gente traz um jogo difícil aqui para vocês, galera? Porque nessas horas você tem que fazer uma opção. Eu vou ir pelos números, eu vou ir pela leitura de jogo, eu vou ir pelo meu feeling, mas o meu feeling está ancorado em quê? Né? Aqui o meu feeling, Zé, está muito ancorado nos números, como você trouxe bem, é um jogo de poucos gols, um jogo de quem fizer um gol primeiro vai tentar segurar ao máximo aquele 1-0 milagroso, mas eu vejo como que o Bilbao jogando em casa, na frente da sua torcida, num estádio que é forte, tem uma bem leve do favoritismo, que é o que as odds estão mostrando aí. Sim, estão mostrando isso, uma leve vantagem. Mesmo. Então, Real Sociedad ou empate, para mim, é ousado, mas vale pela odd, que a odd é maior. Né? Cara, claro, como dupla possibilidade, as odds derretem, né, cara? Sim. Mas então o melhor cenário é 1,50, que nem chega a ser... Mas aí é aquilo que a gente está falando, porque se para mim o empate é quase que certo, empatando a gente ganha. Então vamos arriscar um pouquinho, vamos na Real Sociedad, porque a odd é muito boa. Então se não der empate, mas der Real Sociedad, a gente leva. Você acha fora empate, então? Não, eu faria o que você falou. Empate... Então que é fora visitante, né? E empate. Isso. Eu acho interessante como ponto de vista de vamos arriscar. E over, cara, e gols? Esse daí é under alguma coisa, né? Eu iria no ambos marcam. Você iria no ambos marcam? Como é que tá pagando aí? Cara, se o atacante do Bilbao, do Real Sociedad não tá, ambos marcam, já vou te falar. Cadê os caras aqui? Handicap, resultado de jogo, blá, 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 blá. Ambas equipes marcam. Deu, tudo difícil. 1,88 sim, 1,82 não. 1,88 está bem parelha com a nossa odd sugerida, que foi 1,85. E o under 2,5. Under 2,5, total de gols. Under 2,5, abaixo, under 2,5, 1,56. Esse me parece bem certeiro. Que é nesse jogo, a gente sempre está fazendo 7 apostas ao invés de 6. Que é nesse jogo, que é o primeiro, abrir 3 possibilidades, mas tomando aquele cuidado para não ser... não nos contradizermos aqui. Sim. Você quer botar ambos marcam sim, pelo que eu entendi. Sim. Mesmo com o desfalque do atacante do... Sim, porque a Real Sociedad vai atacar de qualquer jeito. Eles não vão ficar atrás esperando, ainda mais se levarem um gol. Vão buscar um empate se saírem perdendo. Então, cara, já tá. Real Sociedad, ambos marcam. Certo. Sim, beleza. Gols. Under 2,5, para ser tranquilo. Esse é bem tranquilo, o under 2,5. Se bem que o under 1,5 só tem um gol, aí não tem como, não tem ambos marcam. Então tem que ser o under 2,5, exatamente? Ok? Bom, agora vem a pergunta, essa que vale mais, que é onde mais vai pagar. Quem vai levar a pelada? 1x2. 1x2. Se você sentiu e está a fim de fazer esse empate Real Sociedad, empate visitante, eu acho uma ousadia interessante pela odd, porque o empate para mim é o mais certo. Então a gente abraça um certo e vai no outro numa odd interessante que é mais ousado. Tá bom. Aí o Atlético Bilbao faz 1-0 e
fode com tudo. Porque, não tem ambos marcam. Não, a gente ganha o under. Então, fora empate. Isso. Porque você está contando que o empate é caixa já. Né? Esse jogo tem toda a cara de empate e pela pressão. Quando tem duas pressões muito grandes dos dois lados, elas terminam se anulando, né? Não se acha ali uma falha onde uma se sobrepõe à outra. Porque eles são muito parelhos em tudo. O índice Footstats está mostrando isso, as suas informações sobre o contexto estão mostrando isso. O Real Sociedad está melhor, cara. Últimos 5 partidas, o Real Sociedad está melhor. Nítido. Exato. E aquilo que a gente trouxe no índice também, olha só. Se a gente pegar de volta o índice aqui, 102,2 jogos como visitante, 102,2, 22,5. Aí teve a derrota para o Betis, que caiu lá em quase menos 200, mas depois voltou a ser positivo, 50,1, 67,1. Ou seja, a Real Sociedad fora de casa joga bem. Joga bem, o índice está mostrando isso para a gente. Teve ali um percalço, mas joga bem. Já o Bilbao em casa é ruim, porque são 3 jogos negativos. Menos 43,1, menos 16,3, menos 0,2 e depois 2 positivos. E um dos 2 positivos foi uma derrota. Ou seja, o time teve uma performance boa, mas terminou perdendo o jogo. Ou seja, é isso que você falou, o contexto, a atualidade da Real Sociedad é melhor. Cara, quer desencanar desse dupla possibilidade e vamos meter um empate? Não, eu iria empate Real Sociedad, acho que é mais interessante. Empate Real Sociedad? É que o empate Real Sociedad pagou 1,50. E se a gente for peitar o empate, dá 2,72. Essa a questão é essa. Certo. Entendeu? Certo, sim. Aqui a gente tá pra só complicar, né? Céus. Nós não estamos aqui pra facilitar a vida de ninguém, não. Aqui a gente só traz problema. Cara, você decide, Gufo. Pô, você só joga pra mim, né? Cara, abaixo de 2,5, beleza. Dupla possibilidade, só que a gente está em dúvida. Ambos marcam. Então, como o jogo é em São Mamés, que é o alçapão do Atlético, né? Qual o tamanho desse estádio, cara? Eu gosto de ter essas noções assim. Um estádio... Traduz aqui no Brasil para nós. Eu não sei exatamente a quantidade de público. Não, mas que se tem, olhando assim. É um Morumbi da Morumbi? vida. É um estádio grande. Você tá brincando, cara. Morumbi é estádio para... Porra, eu já fui no Morumbi com 112 mil pessoas. Não, tá, tudo bem. O São Mamés deve ter ali 40, 50 mil pessoas. Tá, mas é uma estrutura grande. É um coliseuzão, assim, um negócio. Grande, porra, que legal. Achei que fosse, tipo, cara, você ia mandar um brinco de ouro da princesa, já tá falando impactado. Mas legal, vamos no empate, porque... Vamos no empate? O Atlético Bilbao está jogando em casa, é forte em casa no sentido de torcida, a torcida vai querer empurrar o time. Até o prefeito de Bilbao já falou que vai no jogo, que quer a torcida, que quer ganhar de qualquer jeito e tal. Você lê a coluna de fofocas dos jornais vascos? Eu leio tudo, né, para entender o contexto ali da situação, né? Entendi, isso é foda, é isso que você quer dizer, né? Então dupla possibilidade... Passa amanhã, não vamos hoje. Pela odd não vale a pena então, né? Então, fechado. Vou repetir, hein? A gente vai botar um card, viu, pessoal? Teve um cara que fez uma sugestão super legal no último vídeo de novo. Então, no final das entradas, a gente vai botar um cardzinho ali. Então, empate. Under 2,5. Sim. E ambos marcam sim. Então, a única coisa que nos serve aqui é 1-1. Exato. Para ganhar tudo. Exato. O 0-0 a gente ganha 2 e perde uma. A gente ganha 2 e perde uma. Então é isso, né, Zé? Vamos que vamos. Estamos aqui para... Beleza. Então foi para conta... Antes da gente passar para Liverpool e Norwich, por favor, vamos lá. Eu queria só dar um contexto para a galera, que a gente gosta de contar historinha aqui, né? Nós somos storytellers, sobre o histórico do derby basco, que o pessoal fala muito de Real Madrid e Barcelona, Sevilha e Betis, Espanhol e Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid, mas o Atlético Bilbao e Real Sociedad é dos mais antigos clássicos da Espanha e tem uma rivalidade que ela foi se transformando e hoje ela é um exemplo sobre rivalidade pacífica. Que bom. Ela começou de uma forma muito violenta e hoje ela é tipo Liverpool e Everton. São rivais que se dão super bem fora de campo, nunca tem briga, nunca tem violência, as duas torcidas convivem numa boa e isso é um ponto de orgulho para os caras.
né? Porque lá quando foi fundada a Real Sociedad, em 1907, o Bilbao é do século XIX, tá? 1897, 98, se eu não me engano. Mas a Real Sociedad foi no começo do século XX, 1907. Então, entre 1907 e 1920, os jogos eram muito violentos, dentro de campo e fora. Sempre tinha brigas, Sempre o pau comia ou entre os jogadores, ou entre os dirigentes, ou entre a torcida, mas sempre terminava em porrada, né? Tanto que em 1916... o Herald de Madrid, que era um jornal da capital de Madrid, publicou na capa uma manchete tipo vergonha, né, com os dois times brigando, aquelas fotos antigas com os dois times quebrando o pau. Sopa de tamanco rolando. Sim, porque nessa época, a gente está falando no começo do século XX, onde havia uma certa retitude de comportamento social que se dizia, pô, não dá para sair brigando dentro de campo, né? Existia uma convulsão social na Europa inteira, até Sim. Moscou. O mundo estava numa ebulição muito mais forte que a nossa hoje, inclusive, Sim, né? sim. Era um momento de pré-guerra ali e tal, e enfim, as revoluções estavam acontecendo. Tava, na verdade, ainda na Primeira Guerra, né? E uma situação de se impor assim, não, isso aqui é um esporte, os senhores são cavalheiros, os senhores não podem brigar em campo. E aí foi a primeira vez que os dois times se uniram, porque aí os dois elencos se juntaram e foram até a redação do Herald em Bilbao para reclamar e pedir a demissão do jornalista. E o cara falou, isso é uma vergonha. Aí os caras se juntaram e falaram, não é uma vergonha, a gente não vai mais brigar, mas a gente quer a sua cabeça. Exato. Entendi. Desculpa, estourou o som aqui, mas é isso. Os caras foram lá cobrar uma situação de, pô, você tá dizendo que é vergonha? Não, vergonha é você trabalhando aqui. Puro orgulho mesmo Puro dos caras. orgulho. Né? Que bom, mas pelo menos... É porque foi um jornal de fora, o jornal de Madrid, que apontou, olha, esses brutos estão aí fazendo algo errado, né? Entendi, porque no final todos são bascos de qualquer forma, né? Ou vascos. Entendi, os caras se sentiram insultados. Exato. E aí tinha uma tradição que se manteve, e aí eu vou explicar um pouco dessa tradição, porque todo mundo sabe que o Atlético de Bilbao só contrata jogadores bascos. Então, cara, era essa a única pergunta que eu ia te fazer sobre isso. Conta essa história, cara. É sensacional. O Bilbao é radicalzinho, radical, cara. Super radical. Eles não contratam estrangeiros, nem espanhóis fora de... O cara tem que nascer lá no País Basco, ou ele pode ter nascido ali e ser criado em Barcelona a vida inteira. Existe um jogador negro que já jogou no Atlético? Sim, então existe até o Iñaki. Hoje, uma das figuras do Atlético é o Iñaki, que é negro. Certo, então ele é descendente, mas ele é basco porque ele nasceu lá, então já virou basco. Exato. Beleza, e segue a vida. Ele é filho de ganeses e que os pais mal falam espanhol, mas ele nasceu lá. O irmão também já estava na categoria de base, agora está jogando no profissional. Tá. Mas então eles não são assim radicais, vamos dizer, no ponto da raça, esse tipo de coisa. Não, eles são radicais com a origem da nacionalidade. Tá, entendi. Né? E é interessante que são os primeiros negros realmente a jogarem pelo Atlético de Bilbao. É mesmo, cara? Eu fiz a pergunta sem saber, nem sabia que tinha, mas são os primeiros agora? Sim, são os primeiros historicamente. E em 1920 teve uma denúncia de parte dos dirigentes da Real Sociedad que o Bilbao tinha jogadores ingleses, britânicos, na verdade, com documentação falsa, dizendo que eram bascos. Entendi. Né? E isso foi comprovado e era falso. Então, a partir daquele momento, o Bilbao decidiu ser extremamente radical e nunca mais chamar ou contratar ou botar alguém que não fosse realmente basco no clube. Entendi. Já a Real Sociedad, em 1989, cortou, porque a Real Sociedad até 89 também fazia isso. Mas a partir de 89, vários atletas do clube saíram e o clube teve que começar a buscar jogadores espanhóis, jogadores de fora, porque realmente perdeu metade do elenco. Sim. Então abriu mão e a partir daí... 30 anos atrás, isso. 89. A Real Sociedad hoje é como qualquer clube normal, que contrata espanhóis, contrata estrangeiros, enfim. Certo. Não tem esse problema. Mas em termos da rivalidade, essa coisa da amizade dos dois, desde essa ida ao Herald na redação, ela foi se atenuando. Nos anos 80 teve duas situações que o pessoal gosta de lembrar que foram interessantes nisso daí. Em 82, deu a casualidade do último jogo da temporada ser o derby. Né? E a Real Sociedad precisava vencer para ser campeã espanhola. E o Atlético não estava mais na disputa. Então o Atlético fez meio que um corpo mole ali e deixou os caras ganharem. Você está brincando? Sim. Pô, rivalidade bacana desses caras. Para os caras serem campeões, a Real Sociedad. Depois, em 84, aconteceu o inverso. E foi campeã.
A Real Sociedade foi campeã em 82, vencendo o Atlético no último jogo. E em 84 deu a casualidade do último jogo ser o derby de novo, mas aí era o Atlético que precisava vencer e a Real Sociedade devolveu o favor e o Atlético venceu e foi campeão. Tipo o Flamengo deixando o Vasco e o São Paulo dando o título pro Santos. Sim, imagina um Grenal. O último jogo. Vamos liberar pro Grêmio. Não, vamos liberar. Agora vocês, Inter. Agora a gente... Sim, na próxima a gente devolve para vocês e tal, né? Isso aconteceu. Então, cara, depois dessa sua informação, essa rivalidade é muito light. Você vai me desculpar. Sim, é igual o Liverpool e Everton. Ou eles têm uma educação que eu não consigo enxergar. É um grau de... É porque o que acontece, né? É uma região uma violência muito latente, tanto pelo grupo terrorista, por essa situação separatista. Já houve inúmeros atentados, muitas pessoas morreram. Sempre houve uma pressão, é meio que o cartel na Colômbia, né? Uma pressão de comportamento, uma máfia de uma forma de comportamento de opressão e de violência. Então, é meio que uma resposta a isso, sabe, Zé? É usar o esporte como uma resposta de civilização frente a toda essa parede de violência que tem no País Vasco. Então, é muito legal isso que os caras botam ali o uniforme do seu time do coração e nessa hora eles viram bascos da paz. Entendi. Entendeu? Eles historicamente são mais violentos que a Catalunha. Muito mais. Não se compara. Não se compara. Não se existe aí tempo atrás, a Catalunha queria separar, daí o governo federal falou: vocês vão apertar, nós vamos apertar também, tal. Mas historicamente, o ETA e tudo mais, tudo que a gente estudou na escola, o pau quebrou lá mais forte. É porque existe um partido que é o Euskadi Batasuna, que é o partido basco, que tem representantes no Congresso e tudo mais, que são ligados à ETA. Sabe? Então, é meio que assim, é o braço político num grupo terrorista. Mas como eles também diminuíram o tom radicalmente, sim, a coisa de 20 anos atrás já, se não me engano. Então, acho que foi um acordo, você quer sentar com a gente, baixa a violência. Exato. E a coisa ficou mais humana, mais civilizada. Houve acordos, né? Entre o governo e tal. Certo. O grupo terrorista que tem na Catalunha, que é o Terra Iura, ele foi totalmente apagado pelo próprio povo catalão. Houve uma supressão de não representatividade, digamos assim. Entendi. Então, eles não encontraram força como como teve o ETA no País Vasco. O povo realmente apoiava os caras. Exato. Entendi. Então, na Catalunha, a questão da separação é mais legalista mesmo. Ela passa por uma questão da legalidade. Certo. Né, de querer realmente no papel. E lá no País Vasco sempre foi mais pela força da cara, eu da pelo menos violência. Não lembro de ter estudado, mas não tem um problema no lado francês, né? Ou tem? Não, de separação da França não. Mas tem muita identificação cultural. Se fala o Vasco, se come as mesmas coisas. Entendi. Né? É uma situação cultural de identificação. Tanto que tem muita gente espanhola que mora do lado francês e vai trabalhar na Espanha e vice-versa. Entendi. Porque lá se fala basco, né? É que nem na Catalunha, se fala catalão. Você vai numa padaria, fala em espanhol, os caras te respondem em catalão. Sério? Você vai no País Basco, pede num restaurante em espanhol, eles te falam em basco. Mas, porra, vê, gente, essa cara de jacu aqui. Chega lá, pô, sou turista, eles vão responder em... Eles vão responder em catalão, mas em basco. Não, se eu falar em inglês, como turista... aí em inglês eu não saberia te dizer. Mas se os você caras vão falar, cara, essa treta não é tua, vamos ser educados, você está gastando dinheiro aqui, dá um café pro careca aí, vamos... Mas se você tentar falar em espanhol, eles vão te responder no idioma local. Isso é certo. Até que eu pariu, meu. Essa é a nossa historinha de Real de Então já saiba você, hein, vai numa padaria... em Bilbao, tome cuidado, tá? Pede direitinho, ó, que você quer. Dá uma estudada, dá um Google Tradutor para não tomar um pão com manteiga na cara. Vamos de Liverpool e Norwich? Vamos de Liverpool e Norwich. Cara, isso aqui é uma surra, né? Isso realmente... É um jogo tranquilo no sábado, às 3 da tarde. Muito boa a sua história, viu? Gostei, muito obrigado. Tenho aprendido muito com o senhor. Pô, legal, Zé. Eu gosto de muita gente dessa nossa troca aqui de conhecimentos. Cara, sempre gostei de história. Só leio sobre história, na verdade. O pouco que eu leio é só sobre livro de história. É coisa que eu gosto desde... É muito bom. Cara, eu vou começar dando o tom desse filme de terror aqui. O Salah chutou 66%. Só o Salah chutou 66% os chutes certos que o Norwich deu no campeonato. Só o Salah. Sim. Se fosse só um, entendeu? Sim. Então, cara, daí pronto, começa a história. Tem uma aqui que é muito interessante também. O Norwich fez 14 gols em toda a temporada. O Liverpool, só nos primeiros tempos, fez 31.
Cara, vai ser esse nível de comparação, cara. Vai ser, essa aqui vai ser foda pros caras. Júnior, bota aí pra gente o primeiro card, pontos e posição de tabela. Vamos lá. O Liverpool é o segundo colocado, buscando o título na caça do Manchester City, 54 pontos. O Norwich é o 18º, tentando fugir do rebaixamento com 17 pontos. Pior defesa, vai cair. É favoritaço a cair para a Championship, né? E indo para o nosso card do gráfico do índice Footstats, as últimas 5 rodadas, isso fica claríssima a diferença entre os dois. Faz de conta que você é um marciano, chegou hoje aqui na Terra, você não sabe nada sobre Liverpool e Norwich. Você vai olhar para o gráfico do índice Footstats, você vai entender o abismo entre os dois clubes, tá? O Liverpool, nos últimos 5 jogos em casa, está com uma média de 196 pontos. Cara, eu não sei nem o que é isso. É absurdo. A média do campeonato dele é 150, mas depois eu vou falar disso. E o Norwich, fora de casa como visitante, está com uma média de menos 16,3. Aqui você separa casa e fora. 196 em casa mesmo assim, cara, é uma paulada. Os últimos 5 jogos, uma média de 196, e os últimos 5 jogos do Norwich como visitante, uma média de menos 16,3. Então a gente tem aqui um time absurdamente bom, uma performance absurdamente eficiente e um time absurdamente ruim com uma performance deficitária. E os caras, e tem um detalhe. Eles estão brigando ainda pelo título, estão a 6 pontos atrás do City, com um jogo a menos. Sim. Então, esse tipo de jogo é para atropelar. Para falar, cara, a minha disputa com o City são de 3 pontos, que eu vou tirar esse jogo que eu estou atrasado, esse cara aqui é óbvio que eu vou matar ele em campo. Sim. Então isso aqui vai ser sério para o Liverpool, porque ele não pode contar com uma zebra de um empate. Claro. Tá certo? Falando também que agora na quarta-feira o Liverpool ganhou fora de casa da Internazionale. E ganhou num jogo que parecia igual, mas de repente, de novo. De repente sobrou uma bolinha pro Salah ali, ele fez o segundo gol. Que é uma bola que não sobra para, né? Essa é a diferença, cara. Exato. É impressionante. 2-0. Sim. Puta, vai ficar ruim para volta. E a gente tem falado da Internazionale dois programas aqui, que é um time fortíssimo dentro e fora de casa, que tem uma média de índice Footstats altíssima também. Sim. Então, meteu bola na trave, é verdade, tal. Mas mesmo assim o Liverpool tá um degrau acima, né? Você vê em momentos do jogo, Exato. Você vê que o cara tá um degrau acima. Isso é muito louco. Bolas colocadas na pequena área, Sim. difícil infiltração, mas de repente chega no pé do cara. Sim. Bola bloqueada, assim, teria grande chance de gol se não fosse bloqueada. São detalhes mesmo que você vê que o cara tá 3 degrauzinhos acima ali. Tem um contra-ataque da Inter no final do jogo que você fala assim, bom, agora os caras vão conseguir pegar o Liverpool com as calças na mão e vão criar uma situação de perigo. Aí o cara chega na linha de fundo, quando ele vai cruzar, tem 7 jogadores do Liverpool na área e só um da Internacional. Como é que esses 7 caras chegaram lá? Aí você, é muita diferença. Quando eu estava trabalhando, assistindo o jogo, realmente... tem que torcer muito para reverter isso. O Norwich, ele nunca, na história da Premier League, né, tirando o campeonato inglês antes da Premier League, o Norwich nunca marcou mais de um gol contra o Liverpool em Anfield. Nunca. Tá? E não ganha desde 94. Tá bom. Lá. Essas coisas dos históricos não conta muito, mas serve para ver o peso. Mas é exato. Né? E o Liverpool está 11 jogos em casa invicto. Ou seja, os seus 11 jogos em casa ele não perdeu, né, nessa PL, nessa Premier League, e venceu os últimos 4 seguidos. Então, é muito difícil que a gente não tenha aqui uma vitória do Liverpool, mesmo que ele jogue com todos os reservas. Cara, eu pensei nisso dos reservas, sabia? Na hora que eu estava olhando, eu falei, se eles entrarem com reserva, mesmo assim... Mas eu fico pensando de novo a seriedade de um time como esse, do Liverpool, né? Tô dizendo, que é um nível um time de primeira linha. Não tem, o Liverpool não tem ninguém acima do Liverpool. Tem vários no mesmo nível, mas acima não tem na Europa, exato, né? Exato. Então, assim, até por questão contratual, público, esses caras vão entrar com tudo e vão entrar para... Agora, o que pode acontecer, desculpa, é que durante o jogo o cara jogou aquele nível absurdo de intensidade contra a Internacional. Ele entra para jogar contra o Norwich. Aí, sei lá, tá 1-2-0, o cara vai para o banco para preservar e tal. Né? Ele tira 1, 2, 3 caras muito bons, tem mais 8 fodas de jogador de seleção. Né? Esse que é o problema. Esse é o problema do Norwich. Mas, só para você ter uma ideia, cara, o acumulado, mesmo sendo fora ou em casa, o acumulado do Norwich é negativo no índice Footstats. E vou dar uma referência para você do que é o Liverpool. Mesmo não sendo líder do campeonato, a gente acabou de falar, está teoricamente 3 pontos atrás, eles vão se enfrentar no dia 9 de março.
Vai ser legal esse jogo. Sim. City, 9 de abril, City e Liverpool. E acho que esse aí tem tudo para ser a grande final. Sim, mas, com certeza. Eu vou te dar alguns números de índice Futstat de média, tá? Agora, casa ou fora. Inter, Itália, 117. Bayern, que sobra, 125. Real, 125. City e Liverpool, 150. Caramba. O Liverpool tem, como eu te disse, esses 3 pontos, eu vou dizer que já são 3 pontos de diferença, eles não tem diferença entre os dois, cara. E eles estão acima de futebol jogado, colocado em campo, 90 minutos, produzido e estatisticamente acima de todos os outros da Europa. Impressionante. Então, de modo que vai ser, cara, de fato, uma bitoneira passando eu acho. Vamos para o card de mercado de gols e odds, que a gente já vai enxergar exatamente aqui isso que o Zé está falando, galera. Presta atenção aqui nessas odds e nessas probabilidades, que você vai ver tudo que o Zé falou aqui está expresso em números. Vamos lá. O over 0,5 no HT, 73% de probabilidade altíssima e uma odd baixa de 1,37. Over 1,5, tá? 86% de probabilidade, a odd sugerida 1,16. O over 2,5 ainda alto, 59%, 1,69. Já o over 3,5, que é bem provável, sim, mas aqui o nosso cálculo está dizendo que é pouco provável, mas eu acho que é bem mais do que isso. Se a gente for ver a intenção do jogo, pode de repente pintar uma goleada assim. Deixa eu ir abrindo aqui. Inclusive. 31% é a probabilidade de over 3,5, uma odd sugerida de 3,23. Aí, baixíssima é a odd dos ambos marcam. O BTTS está com 27%, sugestão de 3,70 de odd. E aí, olha lá, quem sai na frente e quem vence o HT? O Liverpool abriu o placar em 82% dos jogos como mandante. É impossível o Liverpool não sair na frente. E o Norwich abriu o placar apenas em 18% dos jogos como visitante. O Liverpool ganhou 73% dos seus primeiros tempos como mandante e o Norwich ganhou apenas 9% dos primeiros tempos como visitante. Não vai ser contra o Liverpool que ele vai fazer isso. E quando marcam e quando sofrem, tá? O Liverpool marcou 52% dos gols no segundo tempo como mandante, ou seja, é um time que marca no primeiro, mas termina marcando mais no segundo. Olha o gás, olha o físico que tem para jogar em casa. E o Norwich marcou 67% dos gols no segundo tempo como visitante. O Liverpool sofreu 51% dos gols no segundo tempo e o Norwich sofreu 56% dos gols no segundo tempo. Teremos gols o jogo inteiro, com certeza, Zé. Sim. Sim, verdade. Agora, Gufo, bom, os caras não estão pagando nada pro Liverpool. Sim. 1,09. É o super favorito, é a odd de super favorito. É a odd de super favorito. Seguinte, eu iria no over 3,5, como nós fizemos com Bayer Leverkusen contra Stuttgart. Certo. Tá pagando quanto? Eu estou tentando achar aqui. Total de gols por jogo. Over 3,5, 1,88. Tá bom. Vamos nessa. Vamos nessa? Óbvio. Então tá, esse aqui vai ter 3,5. E ao invés de irmos na vitória do Liverpool, que eles estão falando que não pagam nada, né? Estão pagando 1,09. Você quer ir no ambos marcam não? Ah, boa. Quanto que está pagando? Ambas equipes marcam não 1,56. É melhor que 1,09, que eu acho que... Sim. É pouco provável que o Norwich marque seu golzinho, né? Né? Se a gente for ver que o Norwich não consegue marcar, nunca conseguiu marcar mais de um gol contra o Liverpool em Anfield, não marcar é muito provável. Não, cara, e o Liverpool está com média de 2,5 de gols, né? Sim. E o Norwich tem média de levar 2,5. Então o 3,5 de over, acho que a gente está protegido. Cara, ele tem... eu vou ver aqui rapidinho, quer ver? Eu vou ver para você. Eu vou cantar. Gostei dessa sua ideia aí. Você gostou? Gostei. De não ir de não precisa ser... Quer ver? Aqui, eu vou entrar aqui no ranking. Gols. Cara, o Norwich faz meio gol por jogo. Tem noção que é isso? Sim. Eles têm 14 gols, cara. Pois é, aquilo que eu falei. Eles têm 14 gols em toda a temporada e o Liverpool só nos primeiros tempos tem 31. Vamos de ambos marcam não? Isso. Vamos? Vamos. Feliz? Feliz. Ambos marcam não em 56.
Então a gente está indo. Cara, eu até estava assim antes de começar o programa, que eu falei, puta, cara, isso aqui é até vergonhoso. 1x2 isso aqui, mas dá uma saída honrosa, vai. Sim. 1,88 para 3,5, over 3,5, e ambos marcam 1,56. Ambos não marcam, né? Ambos não marcam, 1,56. Você quer falar mais alguma coisa desses caras aqui? Acho que é isso, cara. Isso aí por que a gente pegou esses jogos? É porque aqui a gente gosta de trazer para vocês, galera, oportunidades diferentes para vocês entenderem o nosso método com as oportunidades diferentes. A gente já fez vários clássicos aqui, a gente já fez jogos onde poderia haver zebras, e esse aqui é um super favorito. O super favorito você tem que buscar na odd onde é que está a vantagem, que é isso que o Zé acabou de fazer agora. Onde é que a gente tem mais vantagem? Ir na vitória do Liverpool, que é quase certa, ou buscar uma situação diferente de mercado onde a gente possa lucrar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem aqui uma opção, uma entrada na Betsul, que é vencedor do primeiro tempo. Sim. E depois tem vencedor no segundo tempo. Certo. Vencedor no primeiro tempo está dando 1,35, continua abaixo. Sim. Do Liverpool, evidente. E vencedor no segundo tempo está dando 1,22. Agora, eles zeram e começa no segundo tempo. Então o Liverpool tem que tem que ganhar o primeiro tempo e tem que ganhar o segundo tempo. Não é permanecer ganhando. Isso. É como se o jogo fosse 45 e 45. E aqui vai ter que ter 1-0, 2-1, 5-2, não importa. E aqui mesma coisa. Vamos potencializar ou não? Você acha que eu estou viajando? Botar mais uma entradinha em cada um desses aqui, porque eu acho que o Liverpool faz gol no primeiro e faz gol no segundo tempo. Se um time toma 2,5 e o outro faz 2,5, apesar de estar pagando pouco, para você que acha pouco 1,35, vai no gerente do seu banco e vê quanto que você está ganhando. 35%. Cara, você acha viagem? Cara, eu não acho viagem. Estamos fugindo das nossas características? Nós estamos fugindo um pouco da nossa característica, mas como a gente está sempre trazendo informação de primeiro tempo e de segundo tempo, vale a pena. Acho que vale para a galera entender, como é que a gente está enxergando esse processo, é até um pouco didático. Eu iria nesse sentido, entendeu? Tá. Mostrar para a galera, a gente fez essa leitura do primeiro tempo, essa leitura do segundo. Tá. As odds não são tão interessantes, mas a gente vai entrar porque a gente acredita pelos nossos números. Tá. Vamos fazer isso então? Vamos. Você me libera? Vai fundo. Então eu vou botar Liverpool, vencedor do primeiro tempo, 1,35, e Liverpool, vencedor do segundo tempo, 1,22, que também é próximo do ridículo. Mas, cara, nesse jogo aqui nós estamos fazendo 1, 2, 3, 4 entradas, tá? Para falar informação. Como é que fala informação em basco? Te peguei. Basco é o idioma mais difícil do mundo. Entendi. Nem chinês é tão difícil. Eu estava vendo aquele jogo da imitação esses dias, os caras tentam descobrir o enigma, né? Quebrar o... Sim. Muito bom o filme. Porra, demais. Fechou então, Zé? Cara, fechou. Vamos para a saideira? Vamos para a saideira. É o primeiro jogo nacional que a gente faz no Apostas Footstats. Pô, né? Feliz por isso, hein? Feliz. Um clássico nordestino. A Copa do Nordeste, que é um campeonato legal. O Footstats faz 100% das partidas, todas ao vivo, com um nível de granularidade como se fosse jogo de Copa do Mundo, tá? Isso aí. Então tem o mesmo volume de dados, nem tudo, claro, é publicado no site, mas a gente consegue trazer para vocês aqui outras coisas. A gente publicar no site, nós não ganhamos dinheiro, né, turma? A turma rouba e ainda fala que fiz um levantamento, né? Tem esses caras, gente fina, aí não cita a fonte. Não, isso tem muito. Então, Gufo, agora eu vou deixar com você, meu irmão. Cara, aqui, vamos lá, galera, rapidinho, assim, a gente vai trazer números, informações para vocês, só que é bom relembrar, tá? Esses números são exclusivos da Copa do Nordeste deste ano e eles são baixos em termos de volume. A gente sempre trabalha com um bom volume. Eu sempre digo o seguinte, Zé, para você ter uma ideia de volume, no mínimo do mínimo você tem que ter 3 jogos, e mesmo assim é pouco confiável. Né? Então, a partir ali de 6, 10, 12 jogos, você começa a ter uma confiança maior, e nós não tivemos todos esses jogos na Copa do Nordeste. Então, esses números eles têm um grau de confiabilidade um pouco menor do que geralmente a gente faz. Eu estou falando isso para vocês terem a noção do risco do que a gente está fazendo aqui, mesmo assim a gente quer trazer informação para vocês. Tá, primeiro vamos lá, Juninho, bota para a gente aí pontos e posição da tabela. É bom lembrar que o Bahia jogou com o CSA nesse meio de semana e esses dados desse jogo não estão incluídos aqui, tá, galera? Fortaleza é o primeiro do grupo A com 9 pontos e o Bahia é o terceiro do grupo B com 6 pontos. Com o empate está indo a 7º, não sei dizer se passou para segundo ou segue em terceiro, mas hoje para a gente é isso que importa.
Gráfico do índice Footstats, os dois times fizeram apenas 2 jogos na situação que a gente está tendo aqui. O Fortaleza como mandante e o Bahia como visitante. Então, esses números, olha só a diferença, né, gente? Aqui a gente tem que botar no contexto. O Fortaleza, no primeiro jogo como mandante, fez 247 pontos e no segundo fez só 28. Né? O Bahia, no primeiro jogo como visitante, fez 111 pontos e no segundo fez só 4. Então é muito irregular. Não dá para a gente, mesmo mandando essas médias aqui de 138 para o Fortaleza e 57 para o Bahia, elas não são tão confiáveis, porque é muito irregular ainda. Não dá para a gente cravar que o Fortaleza é tão forte em casa e o Bahia é tão forte ou mais ou menos fora de casa. É bom a gente lembrar que o Fortaleza, mesmo assim, vem com 2 vitórias seguidas em casa, né? O Bahia ganhou uma contra o Campinense e são 2 times que terminam marcando mais do que esperado, ou seja, eles produzem um volume de chances mais ou menos baixa e terminam convertendo mais gols do que se produz, o que mostra que são bons ataques, né, Zé? E só para a gente terminar com o card de mercado de gols e odds sugeridas, o over 0.5 no HT está sugerindo 65% de probabilidade, uma odd de 1.54. O over 1,5 altíssimo, tá? 90%, com uma odd sugerida de 1.11. O over 2,5 também alto, 65%, 1.54 de odd sugerida. Lembrando que o artilheiro da Copa do Nordeste é o Rodallega, o colombiano que joga no Bahia. Então, é um cara que faz gols e que vai estar nessa partida. O over 3,5 tem 32% de probabilidade, uma odd sugerida de 3,13. E interessante, o ambos marcam também alto, 59% de probabilidade, uma odd de 1,69. Zé? Cara, eu acho que isso, de novo, tem uma amostragem pequena. A gente está falando só de 5 jogos e 4 jogos. É pequeno. Sim. Eu acho que o Fortaleza é mais time. Sim. Série A. Série A. Tomou aí uma série de empates agora recente, na Copa do Nordeste mesmo, vem de 3 empates. Clássico em casa, no Ceará. Náutico 2-2. Cara, eu não sei. Eu acho que o Fortaleza é favorito. Sim. Eu não iria em nenhum cenário de Bahia. Posso até iria em dupla possibilidade. Sim. Mas eu iria em todo cenário. Cara, por tudo que aconteceu no Brasileiro do ano passado, o técnico, a forma de jogar, nós testemunhamos o time do Fortaleza engolindo taticamente times grandes do Sul. Verdade. Taticamente. Sim. Com orçamento... Foram superiores mesmo. Foram superiores mesmo. E Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, jogando um futebol, cara, ruim de enfrentar. Num jogo era fechado, no outro era ofensivo. Então, cara, esse técnico argentino, o Voivoda... Voivoda ou Voivoda? Voivoda. O Voivoda é foda, cara. Esse cara é demais. Sou fã dele, estou um pouco, de verdade, meio que na admiração. E a gente aqui no Footstats, deixa eu falar uma coisa, a gente tem um carinho especial pelo Bahia. A gente fez um vídeo, acho que, com certeza foi antes da pandemia. A gente fez um vídeo super legal, fazendo uma análise tática e tal. E era o Roger Machado, que está no Grêmio agora. Certo. E a gente fez um vídeo ali, né? A gente não fica escolhendo as coisas muito, se vai falar bem ou mal, a gente faz análise. E era um momento muito bom do Roger Machado e do Bahia e tal. E nós ganhamos, cara, o presidente foi uma simpatia, o cara de marketing foi um super gentil, mandou pra gente, deixa eu até, não estão aqui, rolou até uma tretinha aqui, porque os caras mandaram 2 camisetas do Bahia, mandaram uma carta carinhosa pra gente. Legal. Então a gente tem um carinho especial aqui pelo Bahia e mandaram 2 camisas. E uma foi disputada quase que a tapa. A azul, toda azul, é lindíssima aquela camisa do Bahia. Uhum. Mas eu fiz todo esse disclaimer para dizer que eu, infelizmente, acho que o Bahia não é que não tem chance. Eu acho que vai de Fortaleza por tudo que o Fortaleza... Cara, o Fortaleza vai disputar a Libertadores. Sim. Agora. E o Fortaleza, mesmo ele não sendo tão regular na sua performance, essa vitória seria muito importante. Exato. Vai ter que começar a engrenar em algum momento, né, cara? O must win está do lado do Fortaleza. Está do lado do Fortaleza. Eu acho que é isso. Eu quis dizer tudo isso para chegar no must win que você falou. Eu acho que o momento do Fortaleza agora é mostrar, falar assim, peraí, moçada,
a gente joga mais do que a gente jogou nesses 5 jogos. Tô falando só de Copa do Nordeste. Nesses 5 jogos a gente tem muito mais futebol e vamos botar a máquina para funcionar. Porque isso não é um ligar e desligar a luz, né? Claro. O técnico tem que manter um nível, tudo bem que vai crescendo e tal, mas agora chegou a hora. Sim. Então, e sendo em casa, e é clássico, então o cara não vai jogar motivado do Fortaleza como ele jogou com um time. Tem times que são pequenos na Copa do Nordeste, pelo amor de Deus. Sim. O Bahia já é uma outra, vai ser uma pegada. Então, no 1x2, vamos de Vitória Fortaleza. Cara, eu vou de Vitória Fortaleza. E no mercado de gols eu iria no over 2,5. Over 2,5. Tô com você. Porque ou vai ser 2-1 ou 3-1. Eu acho. Né? 2-0. O Bahia também não vai ficar atrás. Sim. Não tem porquê. E o must win. Não é nem o must win, cara. É o must futebol mesmo ali. O Fortaleza tem que mostrar as garras, cara. Sim. O Leão, no caso. Então, Fortaleza e over 2,5. Isso aí. Então, pessoal, um resumo do que a gente apostou aqui hoje. O primeiro jogo foi Atlético Bilbao e Real Sociedad. Isso. A gente apostou, ambas marcam sim. Under 2,5 gols. E vencedor do encontro, empate. O X. Isso. Nós não fomos em dupla possibilidade, que a gente aventou a possibilidade, mas não foi. Beleza? Beleza. Liverpool e coitadinho do Norwich. Com todo respeito. Os canários. São canários? São os canários. Tá. Acima de 3,5, agressivo no gols. 3,5. Ambos marcam não. Sim. Só o Norwich, só o Liverpool vai marcar. Se fosse trader, a gente seria lei BTTS. Isso. Exato. Aí a gente fez uma coisa diferente. Nós fizemos o Liverpool vence no primeiro tempo e o Liverpool vence no segundo tempo também. Então foram 4 entradas, foram essas entradas dos 2 primeiros jogos. E só lembrando que a gente preferiu fazer isso do que fazer um 1x2, porque as odds do 1x2 são muito baixas. Então preferimos ir em odds um pouco mais altas de vencer primeiro e segundo tempo. Isso. O jogo nacional, como que nós fomos, Gufo? E Fortaleza e Bahia, para fechar, nós fomos no 1x2, vitória do mandante, vitória do Fortaleza, e no over 2,5 mercado de gols. É isso aí. Certo? Fechou todas, Zé. Todas? Show de bola. Então tá bom. Então, ó, cara, a gente está com uns 81%. Eu ia falar 80%, mas você já me corrigiu. Esse 1% vamos puxar para nós. Bom. Sim. 81% em 4 programas. Lá se foram 29 dicas e acertamos 81%. Agora a gente está fazendo mais uma penca aqui. Vamos ver, a gente volta com isso semana que vem. Isso aí, Gufo. Valeu, Zé. Uma lucratividade de mais de 200%. Onde é que você ganha isso em qualquer mercado financeiro, né? Sim. Fica aqui com a gente. Mas lembre-se, hein? É recreativa aqui a parada. O dia que a gente for falar, faz o negócio, aí a gente vai gritar também. Mas por enquanto, recreativa, a gente está aprendendo, a gente está batendo papo, ouvindo as histórias do Gufo aqui. E vamos continuar nessa, né, Gufo? E lembrando, para quem gostou, dá aquele like, porque isso ajuda a gente aqui a aparecer mais para outras pessoas que querem esse tipo de conteúdo. Se não seguiu a gente ainda no canal, já segue, né? Ativa o sininho para receber todas as novidades. A gente está com uma programação muito legal, né, Zé? Tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes, no Instagram, no Twitter, no TikTok. 5 vídeos por semana. Então, o pessoal fica aqui com a gente que você só vai se divertir, só vai ganhar informação, mais conteúdos desse jeito que só o Footstats fala. Não tem ninguém, gente, que fala de futebol como a gente, e aqui você vai acompanhar. Se você ficar ali, se inscreve, vai lá agora, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, não tem erro. Valeu, Zé. Até mais.